Teve reabertura de bares e restaurantes no Rio de Janeiro, diz que foi uma verdadeira zona. Essa é a grande realidade, né? Diz que ninguém respeitou nada, pelo menos estamos esperando o nosso correspondente do Rio, para dizer se foi isso mesmo. Hoje tem aqui em São Paulo, vamos ver como é que vai ser a reabertura, porque não adianta nada você cobrar multa de R$ 500 do cara da periferia porque não está usando máscara e liberar geral em bar de bacana, tá? Em restaurante de bacana. Eu quero ver como é que vai ser. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Concorda comigo ou não? Aliás, foi difícil você falar com o pessoal aqui de São Paulo, o prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo. Que coisa impressionante. Os caras têm uma assessoria que funciona melhor que a zaga do Corinthians em áureos tempos. Quando tinha lá grandes jogadores do São Paulo, do Palmeiras. É uma assessoria que deixa de ser assessoria, ao invés de ajudar, mais atrapalha do que ajuda o governador e o prefeito, acho. Né? Porque é impressionante, a gente não consegue chegar nos caras. O Dória entrou aqui anteontem porque ele queria direito de resposta, não foi nem a gente que pediu para que ele falasse. E cá entre nós, hein, o governo tem, nas medidas que tem tomado, são medidas que não têm dado certo. Porque, por exemplo, o Crivella é criticado por abrir tudo no Rio e os caras vão abrir aqui. Quero ver como é que vão abrir as regras que funcionarem. Pro bar da Brasilândia tem que funcionar para bar de bacana aqui também. Entendeu? Não adianta só funcionar regra para um lado e para o outro lado não funcionar. Esse é o grande detalhe. Eu repito, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Somos todos iguais perante a lei. Eu quero ver se o coitadinho que vai ser multado lá nos Cafundó do Juda, vai ser multado aqui também em bairro de bacana. Em restaurante de bacana ou não. Será que vai? Estou até começando a desconfiar, porque do mesmo jeito que existe dificuldade de você falar com esses caras, só pode ser por causa de assessor, ou então também o cara não quer falar comigo. Se não quiser falar comigo, que vá falar com outro. Para mim não tem importância nenhuma. A gente tem aqui equipe suficiente para fazer bons programas, tá? E com certeza teremos sempre bons programas porque temos bons profissionais. Agora, botar assessor para dificultar esse contato é difícil, não é? Botar assessor para complicar o nosso contato com o entrevistado, privilegiar determinados órgãos de imprensa e tal, aí não dá, né? E eu estou sentindo que acontece cada vez mais isso. Os caras têm medo de falar com a gente porque a gente pergunta o que tem que perguntar. Não fica fazendo perguntinha que interessa aos caras. Não fica fazendo. Os caras começaram a falar em golpe há pouco tempo. Eu já entrevistei o Bolsonaro há uns 6 meses atrás e perguntei se ele ia dar um golpe. Então não tem papo furado comigo em entrevista. O que tá para ser perguntado, eu pergunto. Acho que é por isso que os caras não querem mais falar comigo. Acho que deve orientar o assessor, olha, cuidado, porque o Datena vai perguntar coisas verdadeiras, tenta combinar mais ou menos uma pauta, faz uma pautinha aí dirigida e tal, para não complicar a gente. Deve ser isso, porque esses caras não querem falar, têm medo de falar. Deve ser isso, só pode ser isso, porque eu pergunto o que você quer perguntar. Já que eu não tenho condição de perguntar para as pessoas, hoje eu queria entrevistar o prefeito ou o governador de São Paulo. A assessoria diz que tem uma lista. Se ela nos coloca no fim da lista, ela está dizendo que nós temos menos importância que os outros órgãos de comunicação. Então eu quero fazer um teste aqui. Eu quero que vocês gravem perguntas que vocês gostariam de fazer para o prefeito de São Paulo nesse momento, já que eu não consigo entrevistar o prefeito de São Paulo. Que a assessoria diz que eu estou no fim da lista. Acabei de falar com um cara agora que diz que eu estou no fim da lista. O Garrafa falou com outro cara que nós estamos no fim da lista. Eu acho gozado até porque uma das assessoras do Bruno Covas é a Fernanda, que trabalhou comigo durante muito tempo no Cidade Alerta, esposa do Grego, que eu sempre tratei muito bem como profissional, como trato a maioria dos meus companheiros, dentro dos limites profissionais e sempre muito legal, tinha até convivência com o Grego, com a Fernanda, com a família deles. Agora, não sei, será que é o candidato que fala que não quer falar aqui?
Será que é o prefeito que não quer falar aqui? Será que... sei lá o quê. Então, por gentileza, o Garrafa, já estão chegando aí. Cadê os zaps? Por gentileza, os zaps. Já que eu não posso entrevistar o prefeito de São Paulo, eu gostaria que você perguntasse coisas para o prefeito de São Paulo. Não precisa ofender. Eu gostaria que você perguntasse coisas para o prefeito de São Paulo. Roda o zap, Ricardão. 999-04-8756. Ricardo, como vai você, Ricardo? Bom dia, Datena, tudo bem? Que voz bonita tem o Ricardo. Pronto, tirei a máscara para falar agora. Agora ficou melhor ainda. Tudo bem, Datena? Ricardo, bom dia. tudo bem, graças a Deus, bem. Saúde boa, tranquilo, família boa. Sim, então, vamos rodar mais uma vez o zap. Vamos. Para que o povo de São Paulo pergunte ao prefeito de São Paulo sobre, sei lá, os assuntos que eles querem perguntar. Porque eu não consigo falar com o cara. Eu não consigo entrevistar o cara. Por quê? É assessor que não deixa, é o cara que diz pro assessor que, não tem condição, do Datena não, pelo amor de Deus, Datena não, esse não. Entendeu? Outro dia veio um cara visitar a Band aqui, aí eu fiquei sabendo, esse pelo assessor, olha, tem uma entrevista ao vivo com o Datena, não, o Datena não pode ser outro. E aí escolheram outro. Aliás, até aqui acontece isso. Então, que gravem os zaps aí, eu acho que já deu para entender o zap, as perguntas que os caras têm para fazer para o prefeito de São Paulo. Porque eu gostaria de perguntar, mas não consigo perguntar. Porque eu estou no final da lista de perguntas dos caras. Não é? E aqui é a Rádio Bandeirantes, amigo. Aqui, quando eu digo aqui a Rádio Bandeirantes, porque aqui é a Rádio Bandeirantes mesmo. Aqui é a rádio mais importante do Brasil. Porque esta rádio aqui é a pedra fundamental do Grupo Bandeirantes. Mesmo que alguém queira negar isso, não consegue negar isso. Tá? Ou dentro ou fora da empresa, não consegue. Aqui foi onde começou tudo. Não adianta reclamar e daí por diante. Tem gente até que joga contra, mas não adianta. Não adianta reclamar. Porque essa rádio é a rádio mais importante de todas as emissoras do grupo, que são importantes também, mas essa aqui é a mais importante por ser o princípio, por ter sido o começo de tudo. Entendeu? Os zaps estão chegando já, o meu amigo Felipe Garrafa. Bom dia, Datena, bom dia a todos. Muitos zaps, muitos. Eu estou aqui ouvindo, a Giovana também separou alguns? Já tem aqui, tem também pergunta no chat do YouTube. Estou separando mais aqui, já tem na mão. Já tem para rodar? Já tem para rodar. Perguntas que eu faria para o prefeito, que não vai falar aqui, porque eu estou no último da lista do assessor do prefeito. Então põe as perguntas aí. Datena, Carvalho da Praia Grande, 69 anos. Eu vou perguntar para o prefeito de São Paulo se já está programando o carnaval do ano que vem, né? Será que já vai ter desfile, vai ter banda, né? Trio elétrico, bloco? Bom dia. Boa pergunta, é o Carvalho, né, da Praia Grande. Boa, excelente pergunta. Vai ter carnaval, prefeito? Vai ter 50 milhões de pessoas na rua ou não? Vai ter ou não vai ter? Então vamos lá. Mais. Bom dia, Datena, Francisco, motorista carreteiro de São Paulo. Pergunta para o prefeito e para o governador como que ele vai fazer para multar os moradores de rua. Eles sabem que tem alguém que eles vão multar que vai ter que pagar as multas, né? Por isso que eles fazem isso, que vai ser obrigado a pagar porque tem CPF e tudo mais, e quem não tem. Boa pergunta. Quem não tem CPF para dar? Porque tem gente que não existe pro Estado. Não tem documento nenhum. Você vai multar por onde? Vai botar uma chapa no cara? Hein? Ótima pergunta. As perguntas que eu faria ao prefeito e que não consigo fazer porque o assessor do prefeito me colocou no último lugar da lista. Mais uma, vai. Tem chegando também aqui mensagem de texto, dá tempo, porque tá travado o nosso WhatsApp aqui, tá chegando muita mensagem, tem muita mensagem. Não, mas pega alguém para separar, pô. Enquanto você não separa, pega alguém para separar. Eu e a Giovana, a gente tá separando aqui, inclusive tá chegando uma aqui, ó. Datena queria perguntar pro prefeito, por que você é prefeito? Essa aqui, e tem a outra, por que o prefeito abriu os bares e fechou os parques? Também tem essa pergunta, chegou mais uma mensagem em áudio aqui. Onde é mais possível acontecer contágio? No parque ou no bar? É boa pergunta.
Mas eu gostaria que o povo perguntasse. Você não tem alguém para te ajudar aí, velho? Tem sim, tem sim. Tem alguém para te ajudar? Então pede alguém para te ajudar. Eu queria fazer o meu comentário só com perguntas que eu faria ao prefeito. Tem mais uma aqui Porque na eu mão. não posso fazer, porque o assessor de imprensa me disse agora que eu tô no fim da lista. Então, você foi pro fim da lista. Pô, isso é brincadeira, cara. Deixa eu ouvir mais uma pergunta que faria ao prefeito de São Paulo, porque o assessor colocou a Rádio Bandeirantes no fim da lista. Mais uma pergunta. Oi, Datena. Maria José, São Paulo. Ô, Maria Gostaria de perguntar para o governador quando que vai abrir o Poupa Tempo e se também ele vai multar sem máscara na Cracolândia. Obrigado, beijo. Mais uma pergunta chegando. Garrafa, você podia dividir as funções aí. Giovana separa a mensagem e você faz outra coisa. Tem outra mensagem? Opa! Então, outra mensagem são as perguntas que eu faria dessa entrevista fantasma ao governador. Falando em entrevista fantasma ao governador, parece que o fantasma está rondando a casa do Serra. Ou eu estou enganado, Garrafa? Não. O Ministério Público, Polícia Federal, logo cedo já foram lá cumprir mandados de busca e apreensão aí na casa do ex-governador, hoje senador José Serra da Atena. Olha, o Serra sempre foi tido como um cara honesto, decente. Eu nunca tive queixa nenhuma do Serra, não. Mas agora, de repente, parece que os fantasmas estão rondando a casa do Serra. Quais são as suspeitas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal sobre o Serra e a filha dele? Durante ele ainda como governador aqui do estado de São Paulo, ele teria se aproveitado do cargo para vantagens indevidas, assim que aponta a investigação. Vantagens indevidas? Em outras palavras, meter a mão no pote sem ninguém estar olhando. Em outras palavras, diretas. Lavagem de dinheiro e tudo mais? Na parte lá do Rodoanel Sul, que é a parte de construção, que tem um problema danado, até agora não inaugurou o Rodoanel completo, mas seria por causa do Rodoanel, a empresa Odebrecht. O Rodoanel de São Paulo. Rodoanel de São Paulo. Serra, eu não posso acusar o Serra porque eu não sou nem da polícia, nem do Ministério Público Federal, eu não sou de lugar nenhum, mas quer sair do ar para você conversar com o Ricardo, enquanto eu falo? Porque o que gastaram com o Rodoanel de São Paulo daria para construir os Anéis de Saturno. Não tem aquela música aí, Os Anéis de Saturno? Tem, o Ricardo vai achar já. Rodoanéis de Saturno. O que gastaram para fazer o Rodoanel, acho que não gastaram para fazer os Anéis de Saturno. Pois não, tem mais pergunta aí ou não tem mais pergunta? Opa, tem um monte. Então é o assessor do Bruno Covas aí, que me colocou no último lugar da lista. Anota essas perguntas aí, faz o C para ele, já que você é assessor dele. Vamos ver. Datena, bom dia. Aqui é o Edson de Ferraz. Eu queria perguntar para o prefeito, só uma coisinha que faz divisa aqui com Ferraz, São Paulo. Se nós estamos competindo com a Bahia em quantos números de morte, nós estamos ganhando da Bahia? Aí, para comemorar, hein? Mais uma pergunta do povo nessa entrevista que nós estamos fazendo com o governador Bruno Covas, sem o governador Bruno Covas. Bom dia, Datena, então, porque nós estamos no fim da lista da assessoria de imprensa do Bruno Covas. Já que nós estamos no fim da lista da assessoria de imprensa do Bruno Covas, então o povo que pergunte para ele. Mais uma, vai. Bom dia, Datena, Ricardo da Praia Grande. Eu perguntaria para o prefeito por que a prefeitura não quer acabar com a Cracolândia, aquele foco de doença e de crime. Eu não entendo isso. Um abraço, fica com Deus, boa sorte. Obrigado, você também, fica com Deus. Ô, Garrafa, mais gente ou não? Muito mais. Opa, tá aqui na mão, vamos lá. Então vai. Atena, meu nome é Marcos, tá? É o Marcão. Eu queria perguntar pro prefeito se ele tem algum plano para recuperar o nosso comércio ou ele vai ficar esperando mais uma injeção do governo federal. Obrigado. Boa pergunta. Só estão esperando a ajuda do governo federal e aqui mesmo, niente. Tem mais pergunta aí ou não? Bora. Então disparou o negócio. Tá demais, tem impossível aqui. E sem juízo? E quem não for dar o documento? Como é que é multado? Na base da pancada? Cícero aqui de São João Crema.
Cícero de São João Clímaco. Daqui a pouco aparece o Agostinho Teixeira fazendo pergunta aqui. Então vamos continuar a nossa entrevista fantasma com o prefeito de São Paulo, cujo assessor me colocou no último lugar da lista dele e diz que nós estamos fora da lista, caindo da lista. Pois não, Garrafa, mais uma pergunta nessa entrevista fantasma, Ricardo, entrevista fantasma, por gentileza. Por gentileza. Ô, Datena, pergunta pra esses meninos aí. E sem juízo. E quem não for dar o documento, como é que é multado? Na base da pancada? Essa já foi, o Garrafa. Bom dia, Datena. Bom dia, Felipe Garrafa. Aqui é o Marcos de São Paulo. Eu gostaria de saber do prefeito quando a CET vai voltar a utilizar a faixa reversível na Radial Leste, porque aos poucos os motoristas estão voltando a trabalhar, né? E está tendo muito trânsito e eu acho que a faixa ajudaria a gente nesse período. Mais uma última pergunta dessa entrevista que não aconteceu com o prefeito de São Paulo, porque a Rádio Bandeirantes foi excluída da lista da assessoria de imprensa da prefeitura. Aliás, não é só aqui não, na TV também. A Débora pediu uma entrevista para a assessora do prefeito, para a Fernanda, que diz que a gente também não estava na lista, não estava no gibi. Então, mais uma pergunta para o prefeito de São Paulo. Mais uma pergunta, vamos rodar. Datena, bom dia. Cássio, de São Paulo, médico. Eu queria perguntar para esses dois gênios, governador e prefeito, qual é a multa que eles vão ter que pagar por terem realizado o carnaval, né? E onde está a genialidade de deixar o shopping, por exemplo, aberto só por 4 horas? Não consigo entender esses caras. Com essa do Cássio, a gente acaba o nosso ciclo de não entrevistas. A pergunta que você gostaria de fazer e que as autoridades têm medo de responder. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes. 10 horas e 18.